E aí, jovens, voltamos. O nosso assunto hoje é gasolina. Então não sai daí não e roda a vinheta. Fala, jovens, voltamos aí com o nosso assunto de hoje, que é gasolina, tá? Primeiramente eu queria pedir para você se inscrever no canal, você que não é inscrito, apertar o sininho, porque a gente não tem tanto tempo para fazer vídeo, então quando aparece, pelo menos você sabe que tem vídeo aqui, tá? Dá uma curtida aí no vídeo e comentar. E aquelas pessoas que forem dar um dislike, não façam isso. Comenta aí embaixo, dê sua opinião, dê sua crítica, tá? Que é muito mais interessante do que você ficar dando joinha para baixo, porque eu não entendo. Às vezes o cara põe lá dislike, mas por quê? Se for por causa da minha cara feia, aí tudo bem. Mas vamos lá, gasolina. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu vou dizer as coisas, a maior parte delas, baseado no meu conhecimento empírico, ou seja, pelo fato de que eu sou um mecânico, tá? E do que eu tenho visto pela minha viagem. Posso cometer certos erros e eu não tenho como ter todas as informações técnicas sobre todas as gasolinas dos países que eu passei, tá? Então é um pouco complicado, eu vou dar aqui a minha impressão, tá? Então pode ser que eu erre alguma coisa, mas é a minha impressão e tudo aquilo que eu tenho estudado até hoje, perguntado e tudo mais. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que a gasolina do Brasil não é tão ruim assim, mesmo pela quantidade de álcool que é colocado na gasolina. Essa quantidade de álcool melhora a gasolina do que se ela fosse pura, tá? Isso é uma questão da química e questão de octanagem, aumentar a octanagem dela. O álcool é colocado em substituição muitas vezes ao chumbo. O chumbo é uma coisa que pode dar câncer e gera muitos resíduos dentro do motor, tá? E aumenta a manutenção periódica também. Tá? Então a gasolina no Brasil não é ruim. O que eu aconselho para as pessoas que estão no Brasil é não coloque gasolina comum. Por quê? A gasolina comum hoje no Brasil pode ser a gasolina de fato comum, sem aditivo nenhum, ou a gasolina formulada, que é uma gasolina feita de subprodutos do petróleo. Ela é formada por esses subprodutos, então não é uma gasolina de boa qualidade. Então isso é a parte complicada de você comprar a gasolina comum. Tá? Então, coloque aditivada, ela é muito mais difícil de ser adulterada e tudo mais, que esse na verdade é o problema do Brasil, mas não é só no Brasil, porque eu estava no Canadá e parei num posto e a dona do posto, eu perguntei para ela por que a gasolina tinha uma cor meio leitosa e ela falou, porque o pessoal acaba colocando algumas coisas na gasolina aí por causa de impostos adulterados no Canadá. Então percebam que isso não é uma exclusividade só do Brasil. Bom, então falando sobre a questão de economia, praticamente não muda nada. Gente, entenda uma coisa, o consumo de combustível é proporcional à velocidade que você anda, ao tipo de terreno que você tem e à altitude que você está. Ou seja, se você andar mais, se você acelerar mais, você vai consumir mais. Se você estiver com um terreno onde você tem muito mais montanha, muito mais subida, você vai consumir muito mais do que você tiver numa parte plana ou até mesmo uma descida. Ou se você, por exemplo, estiver a nível do mar. A nível do mar você consome muito mais gasolina do que, ou combustível, qualquer que seja, ou do que você estiver numa altitude mais alta. Por quê? Você tem a mistura ar-combustível. Então você tendo mais partes de ar e de combustível, por exemplo, a gasolina. A gasolina no Brasil é de 13,7 para 1. Aqui fora é 14,7 para 1. Tá? Por isso dá a diferencinha de consumo, mas também é uma coisa muito irrisória, porque isso é muito variável pela tocada que a pessoa tem. Então, pegando lá, você tem essa proporção de 13,7 partes para uma de ar, de mistura de ar, e uma de combustível. Então, quando você está numa altitude maior, você precisa de mais ar. Então, o módulo de injeção ele acaba controlando, então ele diminui a quantidade de combustível porque a quantidade de ar não tem como você aumentar, não tem como você colocar um ventilador ali. Então o ar é mais rarefeito, então você precisa de mais volume de entrada de ar
que não tem tanto, é mais rarefeito. Então por isso que na altitude você acaba consumindo menos combustível do que a nível do mar, tá? Que aí você precisa de mais combustível para compensar a grande entrada de ar que você tem ali, beleza? Então isso é uma questão. A temperatura, muito frio, muito calor, isso também altera o consumo, tanto é por causa da massa de ar, que ela, no frio ela está mais densa, no calor ela está mais rarefeita também, tá? Que mais? Velas, tudo isso. Mas beleza, gasolina em si, não existe esse negócio de muita diferença de consumo, existe mais a questão do terreno, existe mais a questão da altitude, tá? E uma coisa que eu falo é, gasolina com álcool não é tão ruim quanto a gasolina com chumbo, e isso numa manutenção que você faça. A manutenção periódica de um veículo com chumbo, ela é muito maior do que um veículo que tem uma gasolina com álcool. E outra coisa, a gasolina pura, sem nenhum aditivo de álcool, por exemplo, ela não necessariamente é melhor. Por quê? O álcool e o chumbo é colocado para aumentar a octanagem da gasolina. Normalmente a gasolina pura tem uma baixa octanagem. É o que acontece quando sai a gasolina do Brasil para a Bolívia, por exemplo, tá? Que o pessoal reclamava que é mais barato, mas essa gasolina ela não está, vamos dizer assim, tratada. Então, se você tem um veículo que tem uma taxa de compressão muito alta, se você olhar no manual do seu carro, da sua moto, você vai ver lá, as motos hoje em dia, principalmente 2, 3 cilindros, 4 cilindros, elas vão ter uma taxa de compressão de 11, 12 para 1. Isso quer dizer que essa gasolina vai detonar antes de o pistão chegar em cima. Então quer dizer, isso vai deteriorar o seu motor. Então a gasolina pura não quer dizer sinônimo de qualidade, tá? Preste atenção na octanagem. E o que eu tenho visto pelos países que eu passei é que as gasolinas variam de 80 e acho que a mais baixa que eu vi foi no Equador, 81 ou 83, até 97, tá? Embora eu não acredite muito nesse 97, mas o pessoal vende assim, então eu não posso falar nada. Eu particularmente uso em geral a gasolina comum, em geral por aí, pelo meu consumo constante, tá? Ou a gasolina intermediária, tá? Eu faço essa variação aí, até também para verificar algumas coisas, para passar informações mais técnicas aqui para vocês, beleza? Então, gente, gasolina, não existe muita diferença da do Brasil com a de fora, tá? A diferença está justamente por causa da formulação, é uma gasolina mais limpa, é uma gasolina que não perde em nada, às vezes é até muito melhor que as de fora. Gasolina pura não quer dizer que seja uma gasolina melhor, e você tem que levar em consideração outros fatores para que você tenha o real noção do consumo de gasolina, beleza? Então, é isso aí. Não diga que a sua gasolina é ruim até visitar os outros países com as outras gasolinas, beleza? Um abraço para vocês e falou!